Sí, buenas tardes. Nos toca presentar primeramente a uno de los conferencistas, el señor José Santos. Voy a tratar de hacer una presentación con un acento brasileño, tratando de leer el currículum en portugués. Así que me disculpan. El señor José dos Santos es licenciado en Sociología con especialización en Planeamiento Regional, un posgrado en Administración Pública y Desenvolvimiento Regional. Es director del Departamento de Identidad Regional, Turismo de Alentejo, ERT. Coordina a área de planeamiento y de proyecto. Elaboró os contributos para a área de turismo no ámbito do proceso regional e de construção da estratégia regional da especialização inteligente. Coordinou tecnicamente a elaboração dos documentos Position Papers do sector do turismo no âmbito da elaboração do Plano de Ação Regional 2004-2020 e do POR Alentejo, responsável pela organização do Congresso Internacional de Turismo Rural realizado em Reguenos de Monsaraz, em outubro de 2014, tendo elaborado o texto de conclusões, é o autor de vários artigos publicados e apresentações de comunicações públicas sobre governança regional, FEEI 2014-2020 e turismo. Con ustedes, José dos Santos.
Desculpem. Não está tudo bem? Ok. Boa tarde a todos. As minhas desculpas por esta dificuldade em iniciar a apresentação. Em primeiro lugar, queria-vos pedir desculpa por não me ir expressar em castelhano, mas infelizmente não domino esse belo idioma e, portanto, irei falar em português, procurarei falar devagar, enfim, com o objetivo de todos poderem compreender aquilo que vos tenho para transmitir. Queria agradecer, em primeiro lugar, aos organizadores deste encontro, à Fundação Cidadania e também à Fundação Alternativa, o simpático convite que dirigiram à Entidade Regional de Turismo do Alentejo para participar nesta iniciativa, que consideramos uma iniciativa bastante oportuna, bastante interessante, e é com todo o gosto que estamos aqui e sentimos, como sempre, em Mérida e na Extremadura em casa, é como se estivéssemos no Alentejo. O desafio que me foi lançado para falar nesta iniciativa tem a ver com a questão da governança, que é, enfim, um tema apaixonante, um tema que, enfim, tem a sua raiz na política, na ciência política, mas que gradualmente foi começando a ser aplicado às questões do desenvolvimento local, às questões do desenvolvimento regional e, obviamente, também às questões do turismo. A governança, que é diferente de governação, que é diferente de administração pública, é um conceito que se utiliza com alguma frequência, ao ponto de hoje já nem sabermos muito bem o que é que ele significa. É um caso típico de um conceito muito associado à universidade, muito associado à academia e que, de muito utilizado, acaba por se banalizar e de termos dificuldade em perceber o seu alcance. Daí que a minha proposta foi tentar falar-vos de uma iniciativa, de um projeto que estamos a desenvolver no Alentejo, as redes de oferta, que não é exclusivo do turismo rural ou não é exclusivo do meio rural, mas que, em virtude das características desta região do Alentejo, que é uma região eminentemente rural, acaba por ser um projeto cuja aplicação principal é precisamente no meio rural. E este projeto da criação de redes de oferta turística é um bom exemplo da aplicação prática deste conceito da governança, do conceito da cooperação público-privado, e penso que será um bom exercício para percebermos a evolução que o conceito tem e também algumas limitações. O turismo rural tem sempre um problema, o problema da baixa densidade, da periferia, um problema crónico, e a questão que se coloca é sempre como é que vamos ultrapassá-lo. Um problema que desde o início dos programas comunitários, nomeadamente da intervenção líder, foi sempre colocado como uma prioridade do ponto de vista de reanimação das zonas rurais, e para o turismo em meio rural, eu prefiro chamar turismo em meio rural do que turismo rural. Turismo rural, naquilo que pelo menos é a realidade portuguesa, transporta-nos muito para um corpo legal, um corpo legislativo. Turismo rural como um conjunto de estabelecimentos ou de empreendimentos turísticos, de alojamento. Turismo em meio rural é mais amplo, é mais vasto do que apenas a noção e a concepção exclusiva do alojamento. Por isso é que, enfim, na apresentação vão reparar que utiliza-se preferencialmente a expressão turismo em meio rural. E o turismo em rural tem problemas crónicos. O Sr. Presidente do Governo Regional da Extremadura falava naquilo que para nós é mais ou menos normal, faz parte do nosso cotidiano, que é a questão das ligações, a questão da fibra óptica, custos de contexto que são crónicos no turismo rural,
e que ganham maior expressão hoje com aquilo que é, de facto, um padrão de exigência e de comodidade que o turista exige, mas também a eterna questão da sinalética direcional para o turismo rural, a questão da formação dos agentes turísticos. São problemas quase históricos naquilo que é o desenvolvimento do turismo rural. Mas há outros problemas novos, os problemas que têm a ver mais com a questão dos chamados fatores imateriais de competitividade, fatores que começaram a ser priorizados pelas políticas da União Europeia, especialmente desde o último quadro comunitário de apoio. E para o turismo rural há aqui uma mix de problemas que não é fácil de descortinar. Qual é a prioridade? São os problemas do passado ou são estes novos problemas em que tem-se, de facto, aumentar as competências, as capacidades dos empresários turísticos em meio rural? E a questão é como aumentamos a competitividade do turismo. Hoje, na Europa, o que se discute já não é o aumento da oferta do turismo rural, é a competitividade. Como é que se vende mais camas, como é que se aumentam as receitas, como é que se atenua a sazonalidade. Essa é a questão e é aí que os destinos em Espanha, os vários destinos turísticos regionais em Espanha, entre Espanha e Portugal, na Europa, é essa a principal disputa. E a questão, que não é já nova, mas que foi também numa das intervenções do painel inicial da sessão de abertura, referida à comemoração no próximo ano do Ano Internacional do Turismo Sustentável. De facto, a questão da sustentabilidade não só económica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, que tem que hoje também ser integrada nesta nova dimensão e nestes desafios que se colocam ao turismo em meio rural. Os velhos problemas, ou eu diria melhor, os problemas de sempre e os novos problemas exigem novas abordagens. A questão é saber se estamos preparados, se aquilo que é hoje o nosso kit de ferramentas, se aquilo que é hoje os nossos instrumentos de intervenção pública são os instrumentos capazes para enfrentar estes desafios e esta realidade que é mais exigente. Há alguns desafios que se colocam a esta ideia da governança turística. Em primeiro lugar, eu diria uma expressão que apareceu muito quando se começou a rever a política de coesão 2014-2020 e por volta de 2011-2012, começou a aparecer em muitos textos da Comissão Europeia, a questão da fadiga das parcerias, não é? Fizemos tantas parcerias, cooperámos tanto, e quais foram os resultados, não é? A cooperação é outra palavra que, de tanto utilizada, por vezes não se consegue perceber qual é o seu efetivo significado. Cooperamos para quê? O que é a cooperação? Não é? Esta questão não se avalia muito os resultados das parcerias. A própria Comissão Europeia e os próprios organismos da Comissão Europeia, no âmbito da política regional, acabam por fazer uma avaliação muito limitada. Até porque, como sabem, normalmente os projetos apoiados pela União Europeia são avaliados poucos meses depois de eles terem terminado e não se consegue avaliar a longo prazo os efeitos e os benefícios da cooperação. E esta questão dos processos de tomada de decisão das políticas é uma área que, quer ao nível nacional, quer ao nível da política europeia, devem claramente ser melhorados. A governança turística não é hoje só, ou não se reduz apenas às entidades públicas, nem podemos pensar que é só numa dimensão de cooperação público-privado. Uma estratégia de governação em geral e de governação turística tem que ter um nível público, os atores estatais, tem que ter o nível privado, mas tem que ter depois os atores não estatais. Tem que ter o terceiro setor. Aliás, esta iniciativa, este encontro, é um bom exemplo da capacidade e do interesse que este terceiro setor, através de duas fundações, estão a dedicar a esta temática do turismo. E para complicar ainda mais, temos o turista, pois o turista também tem que estar integrado numa estratégia de governação turística. O turista dos tempos do marketing 3.0, o turista que produz conteúdos, o turista que influencia decisões dos outros turistas, o turista que, por vezes, acaba por gratuitamente estabelecer e fazer o slogan da campanha da marca
para a qual na marca na qual ele se revê ou da marca de que ele compra os serviços. O turista tem que também estar nesta estratégia de governação turística. E aqui o outro desafio é ter a capacidade, e aqui o ter é muito o nível público, o Estado, se quisermos, o Estado nacional, o Estado regional, ao nível do próprio nível local, aqui em Espanha, através das disputações, ter a capacidade de partilhar poder, não é? De partilhar poder com base em princípios de confiança, de lealdade e de reciprocidade. A governança é isto, é ter esta capacidade. Peço desculpa. Isto continua a não correr da melhor maneira. E a questão é, precisamente, como é que vamos conseguir inovar institucional e territorialmente para aplicar esta nova governança turística. No Alentejo, também porque os territórios são grandes. A nossa área de intervenção é sensivelmente 40% de todo o território nacional. Ou seja, a área da nossa Organização Regional de Turismo é quase metade do território português. É muito difícil, a partir de 3 ou 4 escritórios, conseguirmos implementar uma estratégia de governação. É fundamental termos a capacidade de fazer uma gestão descentralizada dessas ações. E é este exercício prático de governança que eu vos proponho rapidamente analisarmos, estas redes de oferta turística no Alentejo. O primeiro ponto é que nós achamos que a coordenação não é suficiente. A cooperação, peço desculpa, não é suficiente. A cooperação pública ou privada não é suficiente. Reparem que a cooperação é uma atitude que pode ser mais formal ou menos formal. Na cooperação há apenas uma autoridade individual, a decisão de cada um. Não há partilha de riscos. Também não há, quando há recompensas ou dividendos, não há também partição ou distribuição de recompensas. A cooperação é um processo quase que informal. Ele pode ser um pouco mais formal, mas dentro daquilo que é o desafio do desenvolvimento de um destino turístico rural, se nós quisermos, de facto, olhar para uma determinada concentração de empresas turísticas, olharmos para uma comunidade rural, e se nós, de facto, quisermos empoderar essa comunidade, empoderar esses empresários, no sentido de ganhar escala e fazer com que esse produto turístico desse conjunto de empresas tenha alguma visibilidade, nós precisamos de evoluir. O passo à frente é uma estratégia de coordenação. E na coordenação é fundamental... 2 minutos. E na coordenação é fundamental ter a capacidade de ter um líder. E aqui, neste processo das redes de oferta, a entidade regional de turismo assume esse papel de liderança, com uma perspectiva que é, de facto, dar competências e capacidades aos agentes associativos e empresariais, no sentido de credibilizar a sua intervenção. A intervenção numa estratégia de governação das entidades privadas tem que ser uma intervenção qualitativa, não pode ser uma intervenção por intervenção, tem que ter algum valor. Objetivos operacionais deste nosso projeto, estamos muito empenhados em combater as chamadas falhas de mercado, que é um termo, enfim, muito utilizado na nomenclatura de política regional na União Europeia, o acesso desigual à informação, a dificuldade de acesso ao financiamento público, a dificuldade de acesso aos mercados internacionais. Os fundos europeus ajudam, mas há um trabalho de enquadramento, de animação, de capacitação deste conjunto de empresas que nós queremos que evoluam para redes capacitadas que esta entidade regional de turismo está a pilotar. O objetivo é institucionalizar a cooperação, ou seja, nós queremos, no prazo de 2 anos, identificar onde é que existem redes, onde é que estão a emergir lógicas de colaboração e lógicas de cooperação entre empresas de vários subsetores, do alojamento, da restauração, da animação, perceber que ligações é que se podem estabelecer com as comunidades rurais, mas depois nós queremos dar ferramentas para que essa cooperação
possa ser institucionalizada. Posso evoluir para uma associação, posso evoluir para um agrupamento complementar de empresas, que o trabalho de parceria tenha depois uma tradução prática e que possa perdurar no tempo. O que estamos a fazer à data, para terminar, estamos a identificar essas redes no território, estamos a identificar quais são os líderes empresariais, quais são aqueles empresários mais dinâmicos, mais visionários, mais trabalhadores, mais assertivos, que conseguem estabelecer relações com os seus colegas, do turismo rural ao lado, do estabelecimento de restauração, da empresa de animação turística, para que esses líderes sejam os aliados desta entidade regional de turismo no território e que com esses líderes nós possamos evoluir e capacitar essas redes. Estamos a concentrar essas reuniões, vou mesmo terminar, e este trabalho que eu refiro ali no ponto 5 é um trabalho difícil, isto porque a descentralização é um trabalho muito exigente. Quando nós queremos sair das nossas entidades públicas, quando nós queremos começar a criar redes, a estabelecer relações de cumplicidade, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige muito tempo, muitas horas, até começarem a aparecer os primeiros resultados. Estamos, de facto, a experimentar estes novos modelos de organização e de capacidade nas estruturas turísticas e estamos a levar às redes conhecimento e inovação. Estamos a procurar ligar as comunidades rurais, as empresas turísticas, aos centros de investigação e de desenvolvimento tecnológico, no sentido de melhorarmos o produto turístico das nossas empresas turísticas no espaço rural, no sentido de lhes aportar maior valor, no sentido de procurarmos alterar um padrão muito baseado numa economia de serviço e evoluirmos para aquilo que é uma economia de intensidade experiencial, aquilo que se chama, enfim, que é já comum a questão das experiências. E aqueles 3 programas, programa de qualificação para o marketing e comercialização, ajudar as nossas empresas a conseguirem internacionalizar-se, programa de qualificação para a inovação no turismo e programa de qualificação para a economia. E estamos a fazer isto com centros de investigação, com parques de ciência e tecnologia. Estamos a levar o conhecimento dos parques e destas estruturas para as zonas rurais. O que queremos? Ganhar escala, dar escala às unidades de turismo rural, dar escala aos produtos turísticos rurais, para que eles possam ter visibilidade e existência nos mercados turísticos. É, ao fim e ao cabo, esta que nos parece ser hoje o grande desafio para a governança turística nos espaços rurais. E terminava pedindo desculpa pelo tempo que levei a mais, mas que tive que o compensar pelas deficiências minhas, que peço desculpa mais uma vez relativamente à apresentação. Espero ter tido a oportunidade de compreender aquilo que vos disse. Desejo uma boa tarde a todos e muito obrigado.